Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Advisor Talks, o programa dos assessores e assessorias de investimento. Estou aqui com meu amigo Gustavo Araújo. É isso aí, Paulinho. Obrigado. Beleza. Mais um programa, quarta edição. Quarta edição, estamos lá. avançando, né? Temporada da Advisor Talks vem com tudo aí. Bem com todo 2025. E hoje nós recebemos aqui um grande profissional, Frederico Sintra. Isso, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Gustavo, Paulo, obrigado. Nós aqui agradecemos. O Frederico é o Fred, né? Podemos chamar de Fred? Com certeza. Acho que todo Frederico é Fred, né? Então não podia ser diferente, né? Nós aqui agradecemos aqui a sua disponibilidade de vir aqui hoje bater esse papo com a gente. Não, que isso. Um grande prazer estar aqui com vocês, gente. Frederico é sócio fundador da Serum Investments. Serum Investments, isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro de você, Fred, da tua trajetória, depois a gente chega lá na Serum e tudo mais. Então fala um pouquinho pra gente aí, qual que é a tua formação, por onde você passou, os principais marcos aí da tua carreira. Não, perfeito. Bom, vamos lá. Acho que minha carreira é uma carreira relativamente comum, né? Enfim, estudei administração de empresas. E eu sou originalmente de Brasília, né? Então eu estudei em Brasília, cresci em Brasília, estudei na UNB. E, enfim, terminando ali o curso, aquelas questões todas, programa trainee e tal, o banco HSBC, na época, estava abrindo uma espécie de um banco trainee, mas voltado para a área de varejo, né? Então, enfim, eu acabei entrando no mercado financeiro meio ao acaso, né? Você não, sempre quis ser do mercado financeiro e tal. Na verdade, eu acho que não. Depois eu, obviamente, me apaixonei por esse mercado, estou aqui até hoje, né? Mas acho que a decisão inicial foi meio ao acaso. Então, comecei nesse programa do Banco HSBC, na época, isso lá no começo dos anos 2000 ali. E, enfim, foi uma escola sensacional, né? Então, eu fiquei praticamente, até então, minha vida toda, minha carreira toda foi no Banco HSBC. Continuei ali depois um pouquinho no Bradesco, depois que teve a fusão, o Bradesco comprou o Banco HSBC, as operações aqui no Brasil. E fiquei pouco tempo, na verdade, no Bradesco e acabei, enfim, o espírito empreendedor começou a aflorar, as oportunidades começaram a surgir, e aí por uma confluência aí de fatores, eu e meus dois sócios, a gente acabou decidindo empreender e montamos um escritório de assessoria de investimentos e, enfim, não poderia estar mais feliz do que... Legal. Que curso que você fez na época lá? Cara, eu fiz administração de empresas. Fiz depois uma pós-graduação em marketing, enfim, você vê, né? A carreira estava indo para o outro lado. Eu não sabia do marketing. Fiz uma pós-graduação em marketing ali logo depois também, mas foi isso. A hora que o Banco HSBC teve essa oportunidade, eu acabei passando num processo seletivo lá que na época foi um pouco mais complexo e acabei me apaixonando pelo mercado financeiro, né? No Banco HSBC eu fiz um pouquinho de tudo. Fui um pouco de varejo, fui um pouco de planning, fui gerente de produto, fiz um pouquinho de tudo lá dentro. Eu acabei tendo uma carreira, acho que muito transversal dentro do banco, né? E isso acabou sendo interessante porque me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais o sistema financeiro de uma maneira mais ampla, né? E aí depois eu acabei migrando aqui para assessoria de investimentos, resolvendo empreender e montando o nosso. E assim, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, o que te atraiu no mercado, né, de investimentos como um todo, assim, quando você era mais jovem e tal? Pois é, foi uma história interessante, né, porque, assim, eu comecei no mercado de investimentos lá ainda no HSBC por um viés meio diferente, né. Na época, o HSBC estava montando um segmento de alta renda no Brasil, né, que era o segmento Premier, né, e eu trabalhava no varejo na região centro-oeste e norte, né? Então, era a sede regional do HSBC na época era em Goiânia, enfim, e era uma sede de varejo, uma sede regional para todo o centro-oeste e norte do Brasil. E na hora que estava montando esse segmento, enfim, os caras precisavam de alguém que falava inglês, precisavam de alguém que, enfim, tinha uma série de outros requisitos. E eu era relativamente novo na época e tal, mas, enfim, foi uma grande oportunidade que apareceu, né, que surgiu na minha frente e eu como imaginava fazer uma longa carreira no HSBC, até fiz uma longa carreira antes da cisão, né, antes da fusão e então achei que era uma oportunidade sensacional, né? E quando eu comecei a trabalhar na verdade com o segmento de alta renda, eu comecei a descobrir que, enfim, apesar de que
quebrando o paradigma, né? O cliente de alta renda, ele toma, sim, crédito, né? Mas era muito diferente da carreira do varejo do cliente que não era de alta renda, em que esse elemento de crédito era muito mais forte, né? E na alta renda a gente começou a perceber que os clientes tinham um elemento de investimento como muito forte, né? Muitos queriam investir, queriam multiplicar seu patrimônio, queriam crescer seu patrimônio e faziam isso, né, lá dentro do banco. Então, acabou que eu comecei a perceber que era um perfil diferente de cliente, né? Era um cliente que tinha necessidade de investimentos. E naquela época, eu acho que hoje até um pouco menos, mas naquela época, os bancos de varejo olhavam muito fortemente para crédito, né? Então era crédito, eram esses produtos de varejo ali, né? Um seguro de vida, um título de capitalização, tal, mas o grosso era crédito. Investimentos era um produto meio de segunda linha, né? Os bancos não davam muita atenção para esse tipo de produto, não olhavam com carinho para produtos de investimento, mas a gente olhava que era o perfil de cliente que a gente tinha, né? Então acho que meu primeiro contato com o mundo dos investimentos veio daí, né? E depois eu fiquei nesse segmento por um tempo e, como eu falei, eu fiz uma carreira meio generalista no banco, né? Então eu acabei depois saindo da estrutura do Premier, do segmento de alta renda, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu fui trabalhar inclusive com ESG dentro do banco, né? E isso também é um quê? Isso já em 2000 já em São Paulo, vim para São Paulo em 2008 e tal, fiz algumas outras coisas, mas isso eu comecei talvez ali, se eu não me engano, em 2010, por ali eu comecei a trabalhar com ESG. O que eu achei sensacional, porque foi uma mudança na minha carreira em termos de conhecer novos viés, conhecer novas frentes e tal, mas era uma coisa que estava engatinhando, né? De novo, assim como investimentos, né? Teve toda uma evolução no olhar para esse tipo de produto, né? E ESG também, né? Tem toda uma evolução aí, não só no segmento do mercado financeiro, né? Mas de maneira geral, um tema que vem evoluindo nos últimos anos, né? Então eu participei no início disso, né? Lá atrás, no HSBC, e foi uma oportunidade super interessante porque a minha função, especificamente, era levar o tema de ESG para outras áreas dentro do banco, muito mais amplo, né? Porque um banco, né? Principalmente um banco múltiplo, né? Tem uma série de viés, tem uma série de setores, tem uma série de áreas. Então, conglomerado são vários bancos pequenos ali dentro do banco múltiplo, né? Acho que essa experiência tua te deu uma visão assim muito ampla dos negócios ali, de como que era a rotina e diversas áreas. Aí comecei a conhecer coisas que até então não estavam na minha frente, né? Até então eu tinha uma especialização muito forte em varejo, né? E ainda que fosse alta renda, mas varejo de alta renda depois, num segundo momento. Mas aí eu comecei a conhecer área de risco, área de crédito, mercado de capitais, área de investimentos, asset, enfim, então me enriqueceu bastante. Ô Fred, quanto tempo você ficou no HSBC? Cara, trabalhei no HSBC praticamente até a fusão com o Bradesco, né? Até a compra das operações no Brasil pelo Bradesco. Se eu não me lembro bem aqui, deve ter sido em 2016, então eu entrei no HSBC em ano 2000 ali, então praticamente 16, 17 anos. Ainda fiquei mais um ano e pouquinho no Bradesco, na mesma área, né? Mas daí, enfim, surgiram depois, enfim, se a gente for contar a história aqui, surgiu a oportunidade de montar o escritório e tal. Então, nos 16, 17 anos aí, cara, uma carreira de mundo corporativo. Eu queria até chegado a ter a superintendência e diretor, né? Exato. E aí, enfim, a gente... Ô Fred, em que momento você se conecta aí com seus sócios? Em que momento vem a ideia de talvez partir para um voo solo e tudo mais? Pois é, foi mais ou menos nesse momento, né? Eu estava fazendo um MBA em finanças, isso já mais recentemente, isso ali em 2017, né? 16, 17. Tinha feito um MBA em marketing lá atrás, achei que estava na hora de voltar a estudar, né? E eu tinha um mentor lá no banco, né? Eu tinha eleito um mentor ali para mim lá na HSBC e a gente conversava muito e, enfim, essas questões todas de mentoria, e eu comentei com ele, falei, puta, cara, tá na hora de voltar a estudar, né? Tá na hora de voltar a pensar, fazer alguma coisa de novo, refrescar as ideias, ver coisas novas e tal, e ele me deu uma dica super valiosa, né? Ele falou, cara, eu sou professor, né? Na Escola de Negócios São Paulo, né? Aqui e tal, e enfim, do pessoal do Securato lá e tal, e eu falei, puta, será que vale a pena? Não vale? Ele falou, cara, vai lá conhecer, ver como que é. Você tá querendo estudar anyway, então, né, compara lá FGV com São Paulo, né? E aí, enfim, fui lá na São Paulo, bati um papo com o pessoal, achei que estava no momento certo e ingressei lá num programa de MBA.
E nesse meio do caminho foi quando foi anunciada a venda do HSBC para o Bradesco, né? Enfim, eu estava ali numa área de sustentabilidade corporativa, ESG, fiz a migração, fui para o Bradesco, continuei na área, mas eu comecei a estudar bastante finanças de novo, né? E eu falei, puta, cara, aí comecei a dar aquela dúvida, né? Será que eu quero... ou eu viro um especialista de ESG, né? E aí vou trabalhar em outras empresas com ESG, ou lá mesmo no Bradesco na época, tá? Mas eu percebi que eu estava me especializando cada vez mais. Mas ao mesmo tempo a minha carreira tinha sido até então uma carreira muito generalista, né? Eu conhecia o banco de uma maneira muito ampla, mas talvez não tenha me aprofundado muito em nenhuma carreira específica dentro do mercado financeiro, né? E essas coisas da vida, né? Conversa vai, conversa vem. Meus 2 sócios, atuais sócios, né? Na época a gente estudava junto, né? Ali, fazendo um MBA lá na Sampo, e conversa de corredor mesmo, sabe? Pô, a gente podia montar um negócio e tal, não sei o quê, mas, cara, o banco não olha muito para investimento, o banco não tem muito carinho com isso, e, puta, cliente que gosta de investir é mal atendido, aquela história toda. E de fato, eu realmente converso de corredor, aquelas coisas que você, né, no intervalo, bati um papo. E um dos meus sócios, o Vinícius, né? Ele acabou se aprofundando um pouco mais nisso. Na época, a XP estava crescendo, buscando mais e mais escritórios e tal. Ele acabou visitando a XP, visitando a Expert, que era o evento ainda, o evento principal da XP, e voltou e falou, gente, cara, eu acho que tem um negócio interessante aqui para a gente pensar, né? E aí me convidou também o Daniel, que é o nosso outro sócio. O Daniel também era superintendente da Caixa Econômica Federal, mega experiência bancária e tal. E por essas coisas do destino, acabou dando certo a conversa. Tomamos coragem de pedir demissão, cada um de nós, né, das empresas onde nós trabalhávamos. Entendi. Todos vocês até então estavam empregados. O Daniel estava lá na Caixa Econômica Federal, eu estava lá no Bradesco. O Vinícius, ele é do segmento financeiro, ele não era do mercado financeiro, mas ele trabalhava na área financeira de empresa, né, na área comercial, dentro da área financeira, dentro de uma estrutura comercial, né? Então também tinha muita experiência no mundo das finanças. E nós tomamos coragem, pedimos demissão dos nossos empregos e fomos começar do zero. Legal. Foi um pouco assim a história do nascimento da Cero. Não, acho que foi uma história bacana, assim. Vamos falar da Cero, então? Vamos agora para o próximo bloco? Então, bora lá. Vamos nessa continuidade aí do início com os teus sócios, cara. Eu queria entender um pouquinho mais como é que foi esse momento inicial. Vocês tinham já bastante investidores, clientes, para começar o negócio, né, de assessoria. Como foi montar assim, esse primeiro passo com vocês? Pois é, Gustavo, esse é um outro negócio também que, olhando para trás, a gente fala, eu não sei como é que eu tive coragem de fazer isso. mas hoje, nenhum de nós três se arrepende, muito pelo contrário, cara. A gente foi a melhor decisão que a gente teve na nossa vida. Mas o ponto é que, apesar de ter uma profunda experiência no mercado financeiro, né, eu já estava afastado do lado do varejo há bastante tempo. Não estava vendendo cliente, o investidor. Eu não estava mais nos processos. Tal, não, e eu já tinha migrado para a área de ESG, né? Então era uma área em que meu desafio era muito mais intra-organizacional do que, de fato, lidando com o cliente final, né? Então eu não tinha uma carteira de clientes, né? Apesar de estar no mercado financeiro, ter muita experiência. O Daniel, meu outro sócio, ele era superintendente, né? Superintendente de rede de agências, mas enfim, já era um superintendente. Então também já não tinha mais aquele contato não estava tanto cliente, ali né? no não front. Estava na linha de frente, né? Apesar de ter uma tremenda experiência no varejo, ele tem uma tremenda experiência em gestão, né? Gestão de gerentes de agência, né? Então era o que ele fazia, mas também não estava mais na linha de frente, então também não tinha aquela carteira de clientes ali que normalmente se imagina, todo mundo que monta um escritório de assessoria, eu montava ali na época, né? Pô, eu tenho uma carteira de clientes, vou montar meu escritório, vou convidar uns clientes para virem investir comigo e daí eu já começo... Cara, a gente começou meio na cara e coragem, né? E o Vinícius, então, que é o nosso outro sócio, né? Que foi o principal articulador desse processo todo, né? Da montagem do escritório, veio de um outro segmento, né? Um segmento comercial, talvez de um outro segmento. Então foi muito na cara e na coragem, né? Então a gente começou ali com os amigos mesmo, né? O famoso family and friends. Mas é a rota de todo mundo. Vamos começar convidando os principais amigos ali para abrirem suas contas conosco ali. E com isso a gente percebeu que talvez a nossa velocidade de crescimento fosse uma velocidade um pouco mais lenta,
Então a gente teve que superar alguns desafios, alguns obstáculos, porque, de fato, muito diferente de alguns escritórios que já começaram minimamente com uma carteira de clientes ali, que eles já trouxeram de uma outra organização, né? Então a nossa rota de crescimento talvez tenha sido um pouco mais dolorosa, talvez tenha sido um pouco mais lenta, mais atribulada, mas, cara, foi de grande aprendizado, né? Ô Fred, e conta-se, como é que foi? Vocês decidiram, se juntaram, abriram uma empresa? Vocês começaram de maneira remota? Ou vocês alugaram um local? Já estava todo mundo em São Paulo? Todo mundo em São Paulo, né? Eu já morava aqui desde 2008, então já tinha 10 anos de São Paulo aqui, né? A gente montou o escritório ali final de 2017, começamos a operar mesmo em 2018, né? Mas a gente sempre foi muito pé no chão, a gente é muito pé no chão até hoje, né? Então a gente estava planejando, parava, sentava, desenhamos o processo, visitamos a XP, né? Nosso principal parceiro hoje, inúmeras vezes, montamos o business plan para apresentar para a XP, para trazer de volta, então a gente se planejou muito bem para isso. Mas é aquilo, a gente não tinha carteira de clientes. Então, obviamente, como a gente sempre foi muito pé no chão, a gente tinha muito medo de gastar muito, né? E esse retorno demorar muito a voltar. Cara, eu já era casado, já tinha filho pequeno, né? O Daniel era casado, não tinha Todo filho mundo já ainda, tinha vários né? boletos para pagar. Mas a gente já tinha conta para pagar. Então, a gente falou, pô, a gente precisa começar low cost, né? Como é que a gente faz esse negócio? Um modelo, né, de baixo custo, né, muito pouco investimento, mas que obviamente agregasse valor para o cliente, né? A gente sempre pensou, cara, nosso cliente é nosso principal patrimônio, isso para a gente está muito claro hoje, até hoje, mas a gente não tinha nem muito como gastar, né? Então a gente começou numa estrutura de escritório compartilhado, mas ali uma salinha pequena ali, numa estrutura de escritório compartilhado. E a gente percebeu desde cedo, cara, que a gente ia precisar dar um pouco mais de escala no negócio, né? Porque a gente, cara, a carteira de nós três aqui, ela cresce um pouco mais devagar, porque essa história que eu já contei para vocês, a gente precisa dar um pouco de escala, né? A gente falou, cara, vamos ver se a gente não contrata alguém, né? Contrata um outro assessor para vir trabalhar com a gente e tal. Isso foi logo no começo, alguns poucos meses ali a gente tomou essa decisão, né? E a gente falou, vamos procurar um assessor, depois de repente a gente procura um outro, né? Alguém que queira crescer junto com a gente. A gente falou, cara, nós três, então quanto mais gente crescendo junto, melhor. Se o cara for bom, uma hora esse negócio vai crescer. Quem estiver do nosso lado desde o início e agregando valor, de repente cresce junto com a gente, né? A gente tinha um sonho ali para oferecer no começo, né? E a gente procurou. E era uma época que o mercado estava muito inundado de recurso financeiro. Então você pegava grandes escritórios da época, e os grandes escritórios estavam conseguindo trazer gerente de banco, pagando luva, pagando salário. Nossa, eu vi isso aí, né? meu. E foi um movimento que estava muito comum ali na época. E a gente falou, cara, a gente não vai conseguir trazer ninguém nunca, né? Porque, cara, a gente mal está conseguindo se pagar, né? E a gente não vai conseguir pagar um salário de banco para alguém, para trazer carteira e tal. E a gente começou a tentar achar outras saídas. Falou, talvez seja alguém que vai crescer devagarzinho com a gente. E aí a gente encontrou um cara que estava disposto, né? E o cara entendia bastante de renda variável, gostava, tal, tinha muito conhecimento, conhecia muita gente, né? Então tinha um ciclo de relacionamento muito bom. E ele falou, cara, eu topo a jornada e tal, mas o ponto é, o cara morava em Curitiba. A gente falou, pô, mas outra praça, cara, a gente nem tem um escritório formado ainda, outra praça, nós estamos aqui em São Paulo. Cara, mas ou é isso ou a gente vai demorar mais tempo. Vamos fazer um teste? Um teste, escritório pequeno ainda, mesmo na época. E era o Felipe, né? Falou, pô, Felipe, cara, tá bom, mas a gente tá em São Paulo, você tá em Curitiba, cara. A gente não tem nenhuma estrutura em Curitiba, cara. O máximo que a gente pode fazer, talvez, se sobrar recurso, é alugar um coworking aí pra você também, né? Mas não tem muito o que a gente fazer. Você tá a fim de mudar pra São Paulo, ele não podia também, a gente também não queria assumir esse risco, né? Mudar a vida dele completamente. Sabe no que vai dar, né? E ele falou, cara, você se incomoda se eu trabalhar um pouco de casa, né? Eu falei, cara, acho que não. E aí você vai no coworking para atender o cliente, para uma reunião, para uma coisa. A gente aluga um coworking, né? Um pouco mais organizado ali, com uma sala de reuniões mais interessante, para também poder atender o cliente de uma maneira adequada, né? Mas fora isso, acho que não tem muito problema você trabalhar de casa, não. E aí a experiência deu certo. A experiência deu super certo e a gente começou a perceber que, cara, talvez a gente não precisasse ter o assessor necessariamente em São Paulo, né?
E, obviamente, a gente dava preferência. E aí, o segundo assessor que a gente contratou era aqui em São Paulo mesmo. O terceiro Isso aí aqui era o quê? 19? Cara, isso é 2018. 18? Início, meados de Eu 2018. perguntei Né? isso porque não estava na pandemia ainda, né, oficialmente. Ainda não, Paulo. A gente começou o escritório março de 2018, mais ou menos. Isso devia ser junho, julho, agosto de 2018, mais ou menos. Pandemia, né, ainda distante. Mas a gente começou a contratar gente então e a gente falou, pô, se a gente Mas tem era um cara momento que a assim, bolsa ia bem, né, cara? 2018 foi um boom no mercado, né? Cara, mercado crescendo, bolsa crescendo, mercado crescendo, XP crescendo, a gente crescendo. Mercado de investimentos no Brasil. Mercado de investimentos bombando, por isso até aqui muito aquecido, né? Os escritórios com uma vibe de trazer gerente de banco para crescer, todo mundo crescendo. E a gente sentiu, com a sensação de que a gente tinha começado largado um pouquinho depois. Tipo, cara, se a gente tivesse montado esse business 3 anos antes, talvez tinha a gente fosse surfado estar a onda surfando essa onda diferente, toda. né? Mas tudo bem, começamos quando a gente precisou começar, quando a oportunidade bateu na porta e vamos tentar crescer esse negócio da melhor maneira possível, né? Essa era a sensação que a gente tinha na época, né? Hoje a gente olha para trás e a gente acha que a gente está super feliz, super contente. Tomamos algumas decisões certas, algumas erradas também, óbvio, né? Faz parte da jornada do empreendedor. Vamos falar disso, né? também, importante. Faz parte da jornada do empreendedor, mas enfim, Mas aí hoje são quantos assessores aí, cara? E algumas coisas que foram mais sorte que juízo também, tá? Obviamente, algumas coisas que a gente deu mais sorte do que juízo, mas acabaram dando certo. Hoje vocês são quantos assessores, né? Pois é, até por conta disso, Gustavo, essa pergunta é uma pergunta interessante. Hoje nós temos 130 assessores. 130 assessores, cara. Tá, de 2018 para cá. Mas espalhado pelo Brasil inteiro. Bem pulverizado. E de onde veio isso, Gustavo? Dessa semente lá atrás. Da primeira semente do Felipe em Curitiba. Quando a gente percebeu o Felipe em Curitiba, que a gente não precisava ter esse assessor necessariamente em São Paulo, a gente falou, cara, a gente pode procurar os caras bons onde quer que eles estejam, né? E aí a gente começou a contratar gente em BH, a gente começou a contratar gente em Brasília, a gente começou a contratar outros caras em Curitiba, até porque o Felipe conhecia outros caras. Me permite até fazer um comentário. Acho que como vocês tinham uma formação administrativa, um era superintendente, você já entendia de uma área operacional do banco, vocês eram boas de gestão, né? Vocês não tinham carteira, mas de gestão vocês dominavam, gestão, né? A visão de banco, de estrutura. A gente entendia, de estrutura a gente entendia. Cara, o Daniel fazia gestão já de altíssimo nível há muitos anos. Acostumado a cuidar de gerentes. Acostumado de gente. E ele brincava, ele falava assim, cara, eu era superintendente na Caixa Econômica Federal. Você não escolhia. Era difícil fazer gerente. Vender lá, hein? O cara passava no concurso e ele vinha trabalhar na agência, cara. Você não escolhia, você não entrevistava com quem você ia trabalhar. Podia ser um perfil, né, que não tem nada a ver, né? O cara passou no concurso, caía na agência e eu precisava moldar esse cara para trabalhar bem na agência. Né? Então, a gente tinha esse perfil de né, desenvolver e trabalhar pessoas. E aí, quando a gente começou esse processo lá atrás, a gente falou, puta, não precisa estar todo mundo em São Paulo, né? Aí, com um tempo, veio a pandemia, né? E aí a pandemia só corroborou para isso, né? Aí que a gente percebeu mesmo que, de fato, por isso que eu falo que foi mais sorte que juízo, entendeu, Gustavo? Foi uma decisão muito acertada, porque né? Aí a pandemia chancelou a nossa tomada de decisão e o cliente começou a parar de ir pro escritório. Então, cara, hoje a gente tem um escritório, né? Nosso escritório aqui em Pinheiros. A gente tem uma filial no Rio de Janeiro, a gente tem a nossa matriz é aqui em Pinheiros, a gente tem uma filial no Rio de Janeiro, né, uma filial constituída ali, oficialmente lá, e os outros assessores estão todos aí pelo Brasil, né? E tem partnership ou só 3 sócios? Cara, não, tem, a gente tem todo um processo bem organizado, Gustavo, a gente tem partnership, a gente tem uma jornada, né? Então, um assessor que é contratado hoje, por exemplo, tá? Ele cai no núcleo, ele tem um líder comercial, à medida que ele amadurece, ele vai para um outro líder comercial, ele está numa fase de amadurecimento, e aí ele vai para uma terceira fase, né? Então, a gente tem uma jornada de amadurecimento desse assessor dentro do escritório, ainda que ele não esteja necessariamente em São Paulo, né? O único recorte que a gente tem diferente é o Rio, porque o Rio, a gente tem uma estrutura mais baseada na geografia do que na curva de ciclo do assessor, né? Na curva de aprendizado dele ou na curva de experiência dele, né? Então, no Rio a gente tem um recorte por geografia mesmo, mas a gente tem toda uma jornada do assessor aqui dentro, Gustavo, em que ele está sendo assistido a cada passo que ele dá, né? E à medida que ele vai se tornando um assessor mais maduro, ele vai evoluindo ali na carreira até chegar num determinado ponto em que ele faz jus ao partnership, né? A gente já tem alguns sócios já hoje, né? Já conseguiram?
Cara, já temos alguns, a gente já tem aí uns 4, 5 sócios que não eram originais, Não né? é o Zé Cotinha, né? O mercado gosta de falar do Zé Cotinha, eu falo, pô, o Zé Cotinha é sacanagem. Mas assim, quando você fala, pô, vem ser sócio e toma aqui 0,01%, não é nada disso, né? Não. Esse é o sócio que a CVM nos obrigava a ter, que a gente nos obriga a colocar no contrato social. Então, quando ele começa conosco, né, até a gente conseguir entender, conhecer melhor e tal, não. Mas quando Mas ele se torna hoje sócio via partnership, não. Daí ele se torna um sócio mais relevante, né? relevante, obviamente. Hoje, E com desempenho de funções mais relevantes também. Né? boa, Então, de liderança, né? porque hoje eu tenho uma mesa de renda fixa, eu tenho uma mesa de renda variável, eu tenho líderes comerciais, né? Então, obviamente, ele acaba... Antes da gente ir pro próximo bloco, fala um pouquinho pra gente, assim, cara, de A ou C. Não sei se já é do próximo bloco essa. Não, eu ia só falar porque você tá meio longe do microfone. Que o próximo bloco a gente vai entrar mais em números, né? Se a gente Sim. chama no próximo bloco aqui, já me pra pergunta. Não, eu queria só tratar mais alguns Mais um pontos. ponto, a gente vai mais depois, alguns beleza. pontos. Fechado. Eu queria perguntar assim, pô, não é sempre que a gente tem a disponibilidade, eu vou ter a honra de receber o Fred Opa, aqui. o Fred é incrível, hein? Então tem que aproveitar aqui e saber tudo sobre a Serum. O Fred, conta pra gente, de onde veio esse nome Serum? Ah, boa. Cara, o nome Serum, também de novo, né? Lá atrás, montando o escritório, conversa vai, conversa vem, mas que nome que a gente dá, a gente não conseguia pensar num nome, e aí pensava, né? E a gente contratou uma agência para ajudar a gente a pegar a identidade visual, enfim, coloração, essas coisas todas. E aí, em algum momento, entre uma lista lá de nomes, tinha lá algumas sugestões e a esposa do nosso sócio também, hoje esposa, na época namorada do nosso sócio também dava umas opiniões, as nossas também. E esse nome Serum tava lá no meio, né? E a gente falou, pô, mas Serum é um nome meio diferente e tal, e tinha umas outras coisas para... E aí alguém falou, mas deixa eu entender de novo o que é Serum, né? E aí a gente foi olhar e a sugestão tinha vindo porque tem uma taxa de juros, né, no mercado suíço que chama Swiss Average Rate Overnight, que é uma taxa de juros overnight lá deles da Suíça. E a gente falou, pô, bacana, porque, cara, mercado financeiro tem a ver com investimento, Suíça é o centro do mercado financeiro mundial e tal. E a gente falou, cara, então faz sentido, né? Então, por conta da Swiss Average Rate Overnight, que a gente falou, pô... É um acrônimo, né? então, né? É um acrônimo, sigla. né? E, na verdade, é o acrônimo lá na Suíça, né? Exato. A taxa de juros deles lá. Mas aqui pra gente acabou sendo o nome da empresa. A gente falou, não, então legal, a gente gostou do nome porque tem uma relação com o mercado financeiro ali. Legal. Né? Então, Muito bom. enfim... É bacana isso, né? Porque muitas vezes a gente tem contato com o nome, assim, né? Mas todo nome tem uma história ali por trás dele, né? A gente sempre pergunta no Advisor Talks a origem do nome. Cada Não, a um gente já ouviu umas histórias muito legais. O nome é taxa de juros no mercado suíço. O suíço tem a ver com o mercado financeiro, né? Taxa de juros tem a ver com o nosso lembro até business, quando eu tinha lido a respeito, o que tinha ficado, eu associei na minha cabeça, falei, não, ficou lá Basileia, né? Aí até eu falei contigo, pô, tem alguma relação lá e tal. Tem um viés meio religioso, né? Muita gente já veio nos perguntar, né? Porque em português você fala, né? Em português tem Rosa de Saron, enfim, te confesso que eu não sei te dizer muito no detalhe esse ponto. Então, alguns clientes já nos perguntaram, né? Pô, é por causa de religião, alguma coisa. A gente fala, não, realmente a inspiração veio de uma taxa de juros do mercado suíço, veio daí, e a gente não tem nenhum viés político no escritório, nenhum viés religioso, muito pelo contrário. Então, veio daí, a gente explica pro cliente e tem uma história para contar, né? Tem um porquê, né, a marca. Bacana. Gustavo, agora é aquela hora que você puxa os números aí, os números. Então vamos lá pro próximo bloco. Não, os números ainda, os principais números. Vamos fazer a chamada do bloco, aí eu entro nos números. Tá bom, então. Vamos lá. Gabriel, chama o bloco aí, próximo bloco. E aí, pessoal, tem um recado importante para os assessores e para as assessorias de investimentos de todo o Brasil. Se você está naquele momento repensando o posicionamento de marca da tua empresa, buscando novas soluções em mídias sociais, website, produção de conteúdo, estratégias para captação de lead, você precisa conhecer os serviços da agência Nambu, uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Vamos lá, porque esse bloco agora, a gente entra na ampulheta, né? A gente vai Pitch fazer ampulheta. uma pergunta de 1 minuto para você, onde você vai vender a sua empresa para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir, e vai ficar salvo aí. Mas, cara, antes de fazer a ampulheta, a gente falar no bloco 2, até pelo time aqui,
incrível a história, parabenizar até agora, acho que surpreendeu positivamente aqui. Mas fala um pouquinho de números, nesse período até agora, de A ao C, quanto vocês conseguiram atingir com esses mais de 100 e quantos assessores? 130 mais ou menos. assessores. Quanto vocês conseguiram atingir de A ao C aí nesse período? Gustavo, hoje a gente tem 1.7 bi, né? A gente tem, e caminhando, né? Crescendo, né? Queremos crescer ainda bastante. É aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre muito pé no chão, sempre muito devagarzinho, sempre com muita consistência, né? A gente está buscando aí nossos 2 bi aí o quanto antes, né? Vamos ver se nosso objetivo aí é antes do final do ano tá com 2 bi, né? E a gente se preocupa muito com a formação do time, né? Muita gente se espanta, né? Fala, pô, vocês têm 130 assessores e tal, cara. Muitos desses assessores chegaram aqui pro time mais recentemente. A gente contratou... Galera começando a profissão, começando na carreira. A gente contratou uma grande base de assessores ali de meados do ano passado para cá, de final do ano passado para cá, né? Então, essa foi uma rodada de expansão muito forte que a gente fez, né? Então, a gente tem... Eu acho que alguns grupos de assessores, a gente tem alguns assessores muito consolidados que já estão aqui com a gente há muito tempo, já têm suas carteiras consolidadas e olham para esse mercado de assessoria de uma forma mais como farmer, talvez, ali, porque já tem ali seus clientes ali muito consolidados. Mas desses 130, uma grande parte são assessores que estão começando há pouco tempo, né? Então, a nossa jornada, nosso desafio agora é formar esse time todo, né? Com os nossos líderes comerciais, fazendo esse pessoal crescer aí e tal, de se desenvolver na carreira para que a gente consiga ajudá-los a crescer junto conosco, né? Vamos fazer o pitch Ampulheta focado nos assessores, Os assessores, né? Ô Fred, o Gustavo vai virar ali a Ampulheta, você vai ter 60 segundos para você fazer o pitch direcionado para os assessores. Direcionado para os assessores, beleza, Paulo. Por que os assessores deveriam procurar a Serio Investment? Perfeito. Bora lá. Valendo. Por que o assessor deveria procurar a Serio Investments? A gente tem uma preocupação muito grande com a formação do assessor, né? A gente entende que, assim, cara, né, e quem está escutando aqui, assim, ser assessor de investimentos não é fácil. Vamos lá, né? A gente conta uma história aqui, a história é uma história de sucesso, mas não é fácil e os desafios são grandes, né? Então, a gente sempre olha para o nosso assessor com muito carinho, né? E a gente tem uma estrutura, né, de uma jornada que ele percorre aqui no escritório, em que a gente tenta trazer muito embasamento teórico para ele, muito embasamento prático para ele, muito treinamento para o assessor, né? A gente tem um diferencial competitivo que é nosso modelo de remuneração para esse assessor, para que ele veja valor agregado, e a gente tem uma sintonia muito grande com o time, né? É engraçado que a gente conseguiu construir isso mesmo estando à distância, né? Uma sintonia muito grande com o time, porque na nossa cabeça, né? Se o assessor tem uma carreira bem-sucedida, se o assessor cresce, o escritório cresce junto, né? Então a gente só consegue crescer se a gente tiver pessoas boas do nosso lado, assessor crescendo junto. Um minuto certinho aí, Paulinho. Quero ser assessor já. Ele ficou de olho na palavra, tá de olho. Olho na Ampulheta, olho no Paulo. Não, mas a brincadeira é essa, né? Muito bem, ó, certinho aí. Parabéns, cara. A Ampulheta traz uma pressão de tempo pra gente, né? Traz. Então, isso, um olho aqui, outro aqui. Não, mas a brincadeira é um pouco essa. A gente, o Gustavo e eu, quando a gente pensou no podcast, né? O Advisor Talks já tem uma história aí, né? Tem uma história. Que já vem... No ano passado a gente teve um evento muito bem sucedido, né, focado nos assessores e nas assessorias. E esse ano, né, vai ter um evento novamente, né, a gente está fechando as questões de datas ainda. Isso. Mas esse ano a gente levantou o projeto do podcast, que era justamente para isso, né? Pô, vamos trazer os assessores e as assessorias para sentar com a gente, conversar, ter uma conversa informal, gostosa, igual a gente está tendo aqui hoje. E a ideia da Ampulheta é um pouco uma brincadeira, né? Mas sente ali, né, aquele rancho e tal. Não é? É isso. Boa. Tem uma pergunta aqui, cara, se me permite. A regulamentação da CVM, né, teve algumas mudanças em relação à contratação de pessoas. A gente sabe que tinha um risco jurídico muito grande dos escritórios, das empresas de assessoria, principalmente, que tinham muitos assessores. Cara, mais de 50 assessores e você tinha um contrato social de sociedade e tal, mas que muitas das vezes existia ali uma cobrança de horário, uma cobrança de como se fosse realmente uma contratação no regime de CLT. E foi uma briga, né, muito grande, enfim, trabalhista até, e a CVM flexibilizou o modelo de contratação para que não fosse só sociedade, né? Então hoje é possível contratar pela pejotização, terceirizar e até mesmo contrato de prestação de serviços, né? Cara, vocês já entraram nesse modelo ou vocês continuam atuando no modelo de sociedade? A gente olha caso a caso, tá? Mas porque assim, hoje nosso escritório está um pouquinho maior, a gente não tem só assessores no time,
né? Então, a gente tem uma pessoa responsável por marketing, a gente tem os nossos líderes comerciais, a gente tem pessoa de operações, né? Então a gente olha caso a caso. O assessor, especificamente, eu te diria que a maior parte deles ainda a gente contrata no modelo de sociedade, tá? E aí eu acho que, enfim, é uma decisão muito conjunta, tá? Não só da nossa parte, mas muito conjunta da parte do assessor. Mas um cuidado que a gente tem muito, Gustavo, e eu estava falando aqui, né, até no pitch da Ampulheta aqui, que a gente cuida com muito carinho do assessor, e a gente realmente acredita que, cara, o escritório só cresce se a gente tiver gente boa, né? E o nosso desafio é atrair pessoas boas, atrair pessoas bacanas com muito talento. Mas a gente tem uma cultura organizacional muito forte, né, Gustavo? E como eu tenho assessores espalhados pelo Brasil, cara, eu nem tenho como ter essa questão de ter uma pressão ali, que o cara tem que estar ali no escritório às 7 da manhã e só pode ir embora às 7 da noite e tal. Isso pra gente não faz sentido nenhum, né? Isso a gente acha que, enfim, é um modelo de gestão ultrapassado, é um modelo de gestão que muito mais a ferro e fogo do que, de fato, você motivar o profissional a buscar, né? Com a carreira de assessor por si só já é uma carreira muito difícil, né? A gente vende muito pro nosso assessor de que, cara, ele é um pequeno empreendedor, né? Assim como nós, né? Então, eu não sou o único empreendedor da história, né? O meu assessor é um empreendedor. Cara, e o negócio dele é a carteira dele, né? E assim como qualquer empreendedor, cara, ele pode ser um empreendedor de grande sucesso, se ele tiver uma carteira. E a gente tem alguns assessores lá no nosso escritório, que aí hoje já são nossos sócios, né? Já são nossos, mas que tem uma carteira que trazem a eles um grande sucesso, né? Seja em termos de remuneração almejada, estilo de vida, enfim, essas coisas todas. Então a gente vende muito para o nosso assessor, olha, você tem que ter um perfil empreendedor, né? Você tem que ter um perfil de empresário, você tem que ter um perfil de que, cara, você tem que ter uma automotivação muito forte. Se você não se motivar a ser assessor, e esse cara tá em Curitiba, em Belo Horizonte, no interior da Bahia, né, no interior do Ceará, né? A gente tem assessores em cidades do interior também, cidades grandes do interior, que pra gente é muito bacana, porque é um polo de desenvolvimento, né? E a gente pode estar atuando com clientes nessas regiões. Então ele tem que ter um quê de automotivação. E ele entendendo isso, e isso no momento da contratação, no momento da entrevista, nessa história toda, no onboarding dele, cara, ele recebe essa informação e ele percebe muito essa cultura, né? Então alguns às vezes até percebem que o nosso modelo é esse e acabam indo por um outro caminho, né? E decidem trabalhar em outro escritório e tal, mas a gente percebe que os assessores, o que mais chama a atenção dos assessores que querem vir trabalhar conosco e que vêm trabalhar conosco é um pouco dessa flexibilidade, né? E um pouco desse olhar empreendedor ali, desse espírito empreendedor que ele tem que ter, né? E aí, obviamente, a gente acaba tendo uma sinergia nisso e isso enfraquece essa tese, Gustavo, da questão trabalhista, da questão CLT e tal, porque quando tudo é combinado, né, Gustavo, e a gente tem um contrato muito bem combinado, muito bem desenhado, então quando tudo é combinado previamente, né, não tem perdedor, né? Eu acho que, enfim, tudo que é bem combinado desde o início sai bem, né? Então a gente tem uma história muito bem combinada, as questões são muito bem atreladas, a gente tem um acordo de acionistas muito bem desenhado e a decisão dele de estar com a gente ou não é muito dele, né? Mas o nosso modelo é um pouquinho diferente, né? Traz um pouquinho mais de liberdade, tem prós e contras, né? Talvez a curva de aprendizado dele seja um pouquinho mais lenta, talvez o amadurecimento dele seja um pouquinho mais lento, a gente sabe que essa conta existe, mas ao mesmo tempo a gente acha que ele é um assessor muito mais satisfeito, muito mais valorizado e, consequentemente, vai ter uma jornada muito mais duradoura aqui dentro do escritório. Logo que eu conheci a Serum, né, algumas coisas tinham me chamado a atenção. Uma era essa questão do volume de assessores, né? Hoje, assim, conversando contigo, dá para entender muito bem, né? Desde essa questão lá do Case, do Felipe e tudo mais, né? Vocês já surgiram muito pensando nessa capilaridade, né? Então isso meio que faz parte do DNA da Serum mesmo. E hoje faz muito mais sentido para mim. E uma outra coisa que também tinha me chamado a atenção era que vocês eram bastante preocupados com o treinamento dos assessores, né? Então, hoje dá para encaixar tudo isso. Por quê? Porque você tem uma infraestrutura que tem uma capilaridade muito grande, remota, então você tem que treinar muito bem esses assessores para você difundir essa cultura corporativa. Exato, né? Exato. A gente tem uma preocupação muito grande com a cultura organizacional, Paulo, muito grande. Então, como está tudo centralizado, como é que eu fomento essa cultura? Como é que eu levo informação para dizer? Então a gente faz isso. Quais são os principais valores assim da Serum?
Eu acho que como todo escritório, né, Paulo, assim, o valor principal é o cliente, obviamente, né? Isso enfim, não poderia ser diferente, né, como todo escritório, né? A gente brinca falando sério, né? A gente fala muito com os nossos clientes, assim, eu falo muito com os clientes do escritório, cara, eu quero atender você, depois eu quero atender os filhos, depois eu quero atender os netos, né? Na nossa empresa, né, a gente enxerga você, cliente, como uma jornada muito longa aqui dentro, né? E a gente quer que os nossos assessores também pensem dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo, a gente, né, até por esse modelo descentralizado nosso, a gente entende que a gente só consegue atender bem o cliente se a gente atende bem o nosso assessor, né? Se o nosso assessor se sente confortável, se o nosso assessor se sente preparado, se o nosso assessor se sente confortável em ser um bom assessor, né? E aí, por isso, a gente olha muito para essas questões de treinamento, né? A gente olha muito para questões de clientes sendo o centro de tudo. E eu trago um valor, Paulo, e isso parece meio clichê, né? Mas, não sei, é uma coisa que eu trago comigo. O HSBC, cara, era um banco inglês, é um banco inglês, é um banco global e tal. E o HSBC sempre teve uma cultura de compliance e fazer a coisa certa muito forte, muito forte. Ainda que fosse um banco de varejo, tivesse lá metas, desafios, as questões todas que a gente sabe que grandes bancos têm, mas, cara, a cultura de compliance, de ética, de fazer o certo, de colocar o cliente no centro de tudo, sempre foi muito forte no HSBC. E aí eu acho que por isso a gente já acabou trazendo isso com muita força pro nosso escritório, né? Então a gente tem hoje um dedicado de compliance, a gente tem um dedicado para treinamento e a gente vende isso com muita ênfase. Então eu acho que eu sou um escritório aí com 2018 até hoje, de 2018 até hoje, cara, que a gente nunca teve um problema de compliance, a gente nunca teve uma reclamação na CVM, a gente nunca teve uma multa do Bacen, porque a gente sempre olhou... Sempre muito cuidadoso, né? Muito cuidadoso de fazer a coisa certa para o nosso cliente. O custo de aquisição de um cliente é muito alto e se torna cada vez mais alto, né? Então, cara, é muito mais fácil, é muito mais saudável, eu olhando pelo ponto de vista de negócio, né? É muito mais saudável eu realmente trabalhar de uma forma consultiva com esse cliente, ter um relacionamento de longo prazo com esse cliente, manter esse cliente dentro de casa feliz e satisfeito, do que efetivamente estar buscando conquistar novos clientes a todo momento. Não que a gente não esteja fazendo isso, a gente quer crescer, obviamente, mas eu também não posso perder cliente na outra ponta por insatisfação. Então a gente tem dois grandes orgulhos aqui no escritório, né? Um é um selo de reconhecimento interno que a XP tem de governança e integridade, e a gente carrega esse selo desde que ele foi criado na XP. E outro é a nossa NPS. Então, parece clichê aquela história toda, mas de fato a gente tem um NPS extremamente alto, né? A nossa NPS tá 97 ponto alguma coisinha, né? Bem alto. E a gente está sempre na briga ali pelo NPS, pelo maior NPS da XP. A XP tem em quantidade de clientes ali, ela faz uma certa segmentação. Então a gente está sempre na briga ali pelo maior NPS da XP. Já estiveram no G20? Nosso tamanho. Vocês já estiveram no Cara, G20? G20, cá entre nós, Gustavo, é um desafio pra gente, tá? Mas aí por questões de métrica do G20, o que acontece, cara? A gente tem 130 assessores. E a gente tem assessores muito novos no escritório. E as principais métricas do G20... quer dizer, elas normalmente têm duas métricas. Ela tem uma métrica absoluta e tem uma métrica por assessor. Como eu tenho um time muito novo de assessores e começando carreira agora, cara... Leva tempo para construir carteira. Quando eu vou construir e medir minha métrica por assessor, eu acabo perdendo um pouco de pontuação. Legal, não sabia disso. Mas tem aquele S10 também, né? Não tem? Cara, S10 é uma outra metodologia, é uma coisa meio diferente. Mas a gente tá muito feliz, a gente tem um relacionamento muito bom com a XP, tá, Gustavo? Independente de tudo. A gente é muito próximo da XP, a gente tem um relacionamento muito bom com eles. A gente está num núcleo, né? A XP tem uma segmentação ali de alguns núcleos ali e tal, e a gente está muito bem posicionado ali num núcleo mais estratégico deles. Então, cara, a XP é o nosso principal parceiro, a gente gosta muito deles, a gente está muito feliz com o trabalho que a gente faz com eles. Ô Fred, como é que você vê o mercado hoje assim, a gente falou bastante dos assessores e tal, né, que é para puxar umas outras temáticas aqui. Como é que você vê as assessorias hoje, cara? Para onde esse mercado está indo? Qual é a tua visão sua ali com um empresário e que devido aí nessa área? Bom, pelo olhar do empresário, tá? Ao mesmo tempo que eu acho que é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer, tá, Paulo? É um mercado mais desafiador hoje do que era 8 anos atrás, quando a gente começou, né? Por diversos motivos, né? Eu acho que quando a gente começou lá em 2018, e até aquilo que eu falei, alguns escritórios que surfaram essa onda um pouco antes da gente, né? Que abriram as portas antes do nosso, esse mercado era um mercado praticamente inexplorado, né? Esse é um mercado extremamente concentrado ali nos grandes bancos. Não que ainda não seja, tá? Ainda é muito concentrado nos grandes bancos, mas aí eu já vejo uma diferença.
E então, ao mesmo tempo que esses escritórios na época, a gente no começo, você tinha uma questão de tentar convencer o cliente a migrar para uma assessoria e investir através de uma assessoria, esse era o grande desafio na época. Hoje o desafio não é convencer o cliente a investir através de uma assessoria, isso eu acho que está muito sedimentado hoje. Mas hoje você tem mais players no mercado, né? Então hoje você tem mais competidores, você tem mais escritórios, a própria XP tá num mercado mais competitivo, né? O mercado de renda variável hoje está mais difícil, né? Então a gente tem que sobreviver um pouco ali no mercado da renda fixa, mas obviamente a gente tem soluções para tudo, então esse é um lado bom da coisa. Novos produtos vão surgindo, a gente tem novas oportunidades de atender o nosso cliente de uma maneira mais ampla, então o mercado ele vem se organizando, né? Até então eu só atendia o cliente quando eu falava de investimentos. Hoje eu atendo clientes em investimento, em crédito, em aquisição de bens, cartão de crédito, enfim, hoje eu tenho uma gama mais variada de produtos. Então, ao mesmo tempo que isso nos ajuda a crescer, né? A competição também é um pouco mais forte, né? E eu acho, aí é uma visão muito particular, não sei se, não diria que isso é todo mundo concorda com isso, mas eu acho também que os principais competidores, que na época se falava muito, né? O bancão, cara, eu acho que isso aí já foi um pouco por água abaixo, né? Eu acho que alguns bancos também já enxergam valor nos investimentos, já enxergam valor no trabalho que a assessoria faz e já se movimentaram também, né? Então, eu acho que é um mercado competitivo, interessante, ainda tem muito espaço para crescer, eu acho que tem um espaço absurdo para crescer e a gente quer crescer, a gente vem crescendo, mas os desafios também são maiores. Muito bom. Boa, esse é o Fred, um grande gestor, hein? Que isso. Vamos agora para a parte Frederico Sintra. Frederico Bora Sintra. Lá, chama aí. Pro último bloco agora, chama aí bloco, é o bloco mais quente de todos. O Carlos hoje está de camisa do Iron Maiden. Ó, eu vou até por aqui, ó. Vou até aproximar Bom, aqui do cara que dá um calor dele. Bora lá, roda a vinheta, porque agora vem a parte da vovozinha do Advisor Talks. É o bule de pimenta da vovó. Bule de pimenta. Se a ampulheta já botava pressão, imagina o bule de pimenta, né? Quer puxar a pergunta aqui ou eu puxo mesmo? Pode puxar, tá do teu lado aí, Gustavo, pode puxar. Puxar, Paulinho? Quer puxar a pergunta? Não, vou deixar pra você, não quero nem tocar na pergunta. Vai que eu passo a mão no olho depois. Pode arder. Você gosta de pimenta? Cara, não muito, né? Não? Não necessário. Dependendo dessa aí, eu vou gostar menos Quando ainda. passa, né? Vamos lá, Eu Gustavo. não tenho nada a ver com isso, é com o Gustavo aí. Que isso, tá tranquilo. Vamos lá. Cara, é o seguinte, a pergunta aqui é sobre a XP. Faz muito produto lá para bater meta ou ela deixa os escritórios livres para captar? Cara, eu acho que são coisas diferentes, né? São coisas completamente diferentes. Captar é a métrica de crescimento principal de qualquer escritório, né? Que a primeira pergunta que você faz quando você conhece alguém que tem um escritório é qual que é teu AUC, né? Foi a pergunta que vocês me fizeram aqui, né? Então, esse é o motor, esse é o driver principal de crescimento de qualquer escritório. Mas, como eu estava falando com vocês agora há pouco, né? A gente acha importante começar a olhar para outras métricas, né? O custo de captação de um cliente é muito alto, né? E nesse mercado competitivo está cada vez mais alto, né? Hoje é cada vez mais comum você eventualmente convidar um cliente novo para vir para trabalhar conosco ali, se tornar nosso cliente, e o cliente responder, poxa, eu já sou cliente de um outro escritório, ou já sou cliente de um outro escritório do BTG, do Safra, ou o meu banco não me atendia até pouco tempo atrás, mas agora ele me atende, né? Então, e a gente entende que à medida que a gente tem novos produtos e novos serviços para atender esse cliente de uma maneira melhor, eu consigo atender melhor o meu cliente que já está dentro de casa, com soluções que até então eu não tinha e hoje eu tenho, né? Então, o que a gente faz lá no nosso escritório hoje, Gustavo, seja produtos financeiros de investimento tradicionais ali, como a gente sempre olhou, ou seja, esses novos produtos que hoje a gente tem à disposição dos nossos clientes, né? A gente sempre fez ali no nosso escritório uma curadoria muito grande de tudo que tem na prateleira. Porque se você for pensar bem, você tem 800 fundos de investimento, você tem não sei quantos ativos de renda fixa, você tem não sei quantos ativos de produtos estruturados, enfim, você tem uma série de ativos ali dentro. Então, o que a gente tem lá no nosso escritório? A gente tem um comitê de alocação. Então, esse comitê de alocação se reúne periodicamente, a gente olha para o cenário macroeconômico, a gente cruza isso com o perfil de risco do nosso cliente e a gente entende de todos os produtos que existem na prateleira da XP, quais são aqueles vocês mais montam o adequados ELF de vocês, assim, basicamente, uma carteira própria, assim, de vocês, de cara, sugestão? como uma sugestão para o nosso assessor
Não tem nenhum CNPI internamente lá com vocês? Lá, Cara, ainda não, mesa? ainda não. Acho que a gente não é pequeno para isso no futuro, quem sabe, Tá. mas a gente não é pequeno. Mas A gente assim, tem mesa, a mesa mas, própria mas, tem. mas eu não tenho CNPI. Obviamente, eu pego os produtos e as recomendações da XP, trabalho isso no meu comitê de alocação e levo uma sugestão para o meu Entendi. assessor Você e dá para o uma meu cliente. peneirada ali Tá naquilo peneirado. que Então, pra vocês vovó entendem entender que é. aqui, se a XP falar assim, cara, estamos lançando um fundo, vocês têm que captar aí 2 milhões. Cara, a gente olha se vale a pena ou não. Perfeito, E aí, se a perfeito. gente acha que vale, a gente vai, compra a Vai. briga. Se a gente acha que não vale, a gente fala Você XP. fala, ô, Benchimol, hoje não. Hoje não. Mas em compensação, vocês têm um outro produto assim que é legal que a gente gosta. Então, Boa, boa. Então, Já tem história na casa pra mas- falar isso, né? Já tem. Cara, tem já história. temos essa liberdade com o time lá pra falar isso. Boa, fechado. Foi difícil? Foi fácil, Não, né, não, foi cara? fácil. Foi tranquilo, Foi né? tranquilo. Foi Tô tranquilo. achando que isso estava mais pra coloral do que Não, pimenta. assim. essa foi tranquila. Acho Essa que a foi vovó tranquila. gostou de você, hein, cara? Essa foi tranquila. Mais sorte que juízo. Cara, queria até, assim, parabenizar, né, o Vinícius, o Daniel que não tô aqui, Sim, mas sim. o Fred tá aqui representando hoje, porque uma coisa que dá pra gente perceber muito na Serra Investments, né, até naquela hora que eu perguntei pra você como é que você vê as assessorias e tal, porque o Gustavo também compactua um pouco dessa visão comigo, né, tem horas que a gente olha pro mercado e a gente acha que tá rolando um canibalismo, assim, né, pô, todo mundo correndo atrás de todo mundo, pô, vem aqui, traz o assessor X, vem com a carteira, vem com isso, vem com aquilo. E a Serum mostra muita serenidade nisso, que é muito mais focado em que vou formar assessores. Isso é um negócio assim que é diferente em relação a outras assessorias. Eu achei muito É interessante o que a gente isso. busca fazer, Paulo. A gente fala isso muito nas nossas reuniões internas, né? A gente fala assim, cara, dependendo do caminho que a gente vai tomar, se você pegar outros escritórios que começaram mais ou menos na nossa época, pode ser que alguns aí tenham um AUC bem maior que o nosso. É bem possível, né? É bem possível, não. Bem, de fato tem, a gente sabe, a gente acompanha isso e tal. Mas a gente sempre foi muito pé no chão. Então, na época que tava todo mundo ali gastando dinheiro, contratando assessor, gerente de banco e tal, a gente sempre ponderou muito, cara, vai dar retorno, faz sentido pra gente, cara, será que não faz sentido mais a gente formar a gente de casa? Então, ao mesmo tempo, Vocês estão além de formação, né? a gente Formar do forma o zero. time, a gente forma do zero, a gente tem uma segurança de, cara, a jornada desse cara pode demorar um pouco mais, a nossa jornada pode demorar um pouco mais, mas ela é muito coesa, muito sensata, muito pé no chão, cara, a gente não toma riscos desnecessários, a gente não faz testes desnecessários, a gente sempre acha que, enfim, devagarzinho você vai ao longe. É isso aí. Eu tava até pensando agora aqui, a gente podia botar uma bola de futebol aqui na mesa, né? Porque chegou a hora do bate-bola, né? Agora é o bate-bola. Pô, próximo, vamos colocar, Paulinho, Tem fechado. ampulheta, tem pimentinha, Pimentinha, agora é. bate bola. É, só São blocos, né? Boa. Esse isso cara aí. é fera, Bom, hein, vamos cara? lá, isso Cara, aí, esse é vamos. fera. Ó, do bate-bola, ô Fred, são perguntas e respostas rápidas Ou melhor, aí. tênis, tá? Coloca uma raquete. Você que é Não, jogador de pode ser. tênis, pô? Não, tô Pô. aprendendo ainda tênis, pô. Ó, um abraço lá, professor, pessoal da Stock o Tênis lá. Bom, vamos lá então, Fred, preparado aí? Preparado, vamos lá. Bom, um livro. Um livro. Paulo, eu não sei se eu tenho um livro de cabeceira preferido, assim, que tenha mudado a minha vida, né? Eu acho que não. A gente lê um pouco de tudo, eu leio um pouco de tudo, leio muita coisa do mercado financeiro, obviamente, né? Eu ultimamente tenho me interessado muito por psicologia do investidor, né? Então eu tenho Legal. lido um pouco de House, de Morgan House, eu li, feito algumas coisas, né? Mas acho que está Psicologia nessa linha. financeira. Psicologia financeira, psicologia do investidor. legal. Eu tenho olhado um pouco para esse tema de Bacana. maneira geral. Um investidor. Puta, de novo, cara. É difícil perguntar isso pro cara. De novo, eu não sei. Acho que não temos também, Tá bom, né? beleza. Acho que o mercado tem muita gente renomada aí no mercado, né? Até, mas, enfim, o que a gente olha muito lá no nosso escritório é, cara, o que faz sentido para o nosso cliente, o que é bom para o nosso cliente e o que ele precisa, o que a gente pode oferecer. A gente olha muito mais uma questão de proximidade do que pegar um grande guru e falar, pô, tudo que esse cara falar é verdade, deixa eu seguir piamente aqui o que esse grande guru fala, entendeu? Acho que Uma cidade. uma cidade... Pro Fred. Cara, eu nasci e cresci em Brasília, né? Moro em São Paulo há muitos anos, mas talvez... qual das né, duas? Cara, são experiências diferentes, né? Mas acho que a cidade que você nasceu e cresceu sempre vai ter um Mora carinho no no teu coração, coração, né? Então acho que sim. Um Eu gosto muito de São Paulo, tá? Gosto muito daqui. hobby. Uma hobby. atividade Cara, que eu você gosto de gosta. fazer esporte. Eu gosto de fazer esporte de maneira geral. Cara, Legal. também não tenho um esporte preferido, mas, Legal. enfim, brinco um pouquinho de tudo. E acho que, enfim, tô sempre praticando algum esporte e tal. Ô Fred, se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Putz, um superpoder.
talvez ler a mente dos outros, né? Talvez ler a mente do interlocutor, Isso né? aí seria foda, hein? Acho que saber se enfim, o que meu cliente está pensando, talvez, né? Acho que esse seria. Você já dava a proposta né? certa, Já né? dava a proposta certa, já falava o que as outras pessoas querem ouvir. Uma invenção, Fred. Uma invenção? Uma invenção. Não necessariamente tua, pode ser do mundo, sei lá. Cara, sei, tem que pensar rápido aqui. Acho que o avião, né? Acho que o avião tornou o mundo. Pensando muito rapidamente. É isso. Não, a ideia é acho que o avião tornou o mundo menor, né? Certo. Enfim, uma meta. Uma pessoal. meta pessoal? Cara, crescer nosso escritório, né? Chegar a 2 bi o quanto antes. Legal. Uma classe de ativo. Uma classe de ativos? Uma classe de ativos. Cara, eu gosto muito de multimercados. Multimercado. Eu gosto muito de multimercados. Ainda que os multimercados tenham sofrido aí nos últimos anos, cara, mas eu acho que é uma classe de ativos sensacional em que o gestor já trabalha a diversificação ali de uma vez só. E são tipos de ativos que me interessam muito. Um medo. Um medo? É. Cara, todo empreendedor tem medo de que sua empresa em algum momento derrape, né? Escorregue. Então, eu acho que o meu principal medo é, cara, como é que eu posso fazer esse negócio é isso aí. Não derrapar. É isso aí, bom. Estamos Cara, aqui incrível. sabendo um pouquinho mais do Fred Sabão. Deu uma escorregada. Isso é um assessor raiz. Não, mas foi bom, foi bom. Tem que pensar rápido, né? Não, acho que é esse momento que a gente conhece um pouco mais, né? Mas, cara, incrível. A história, acho que como um todo, sua história de... Acho que você tem um perfil muito de ser aquele banqueiro raiz, cara, e levou isso pra assessoria, modelou um negócio incrível. Tô muito feliz de conhecer aqui a história da Sarah Investimentos, o que a gente costuma falar, Sarah né? Investments. Sarah Investments. Os assessores de investimentos levam educação financeira, né, para os brasileiros, levam conhecimento para os empresários. Então, você está formando 120 empresários pelo Brasil, formando famílias, empresários, você está desenvolvendo o Brasil, gerando emprego e renda. Então, a gente só quer te parabenizar por isso. E você falou um negócio muito importante, né, Gustavo? Desculpa, mas a gente fala isso muito lá pro nosso time, né? E aí eu não falo só do meu escritório, né? Eu falo do meu time e do meu escritório, mas o mercado de assessoria de investimentos de maneira geral, né, cara? Eu tenho uma convicção muito grande, cara, que assim... O nosso mercado é um mercado que, apesar de, enfim, tem quem jogue pedra, tem quem goste, enfim, mas é um mercado que eu acho que tem um propósito muito grande, né? E eu tenho uma convicção muito grande, cara, eu tenho uma convicção absoluta de que os nossos clientes, e de novo, não falando só do meu escritório não, tá? De qualquer escritório de assessoria de investimentos, cara, daqui a 20, 30 anos, quando esses clientes olharem para trás, eles vão ter uma segurança muito grande de que eles só estão na posição financeira de conforto financeiro que eles estão hoje porque eles tiveram um grande assessor por trás deles, cara. Então... Eu acho muda a vida das pessoas, de verdade. Acho que e isso é uma das coisas que me encanta nessa profissão, tá? Aqui eu realmente acho que a gente tem um propósito, né? E o propósito é, de fato, fazer com que a vida financeira dos nossos clientes seja melhor no futuro do que ela seria se ele não tivesse uma ajuda. Boa. A produção já está pressionando aqui pelo prazo aqui, mas eu queria aproveitar e fazer uma última pergunta para o Fred, conectando com algo que ele falou lá no começo da nossa conversa, né? Que você falou entre erros e acertos e tal. Então, assim, tem muita gente entrando nesse mercado, não só de assessores, mas de assessorias também, né? O que você diria para quem está começando agora, né? Que você pode compartilhar, um cara que viveu essa trajetória que você viveu? Acho que a palavra é resiliência, tá, Paulo? Assim, né? Quando a gente bate papo aqui e fala, tal, parece que é tudo muito simples, parece que é tudo muito fácil, né? Mas a grande verdade é que, cara, ser um assessor de investimentos não é fácil, cara, não é fácil, né? Porque, imagina, você tem que ir lá construir uma carteira do zero, visitar lá uma centena de prospects para conseguir fechar uma dezena de contas. Os cold calls. Né? E conseguir fazer com que aquele cliente realmente confie no conhecimento técnico que você tem, porque ele tá olhando no Instagram, porque ele tá conversando com o amigo dele no churrasco, porque o gerente do banco dele tá falando alguma outra coisa para ele, né? Então ele tem que escolher quem que ele escuta e confiar no assessor, e o assessor tem que conquistar a confiança daquele cliente. Então não é fácil, Paulo, exige muita resiliência, mas passar da barreira inicial, cara, o caminho de sucesso vem, cara. Então se trabalhar direitinho, com resiliência, com persistência, com ética e com compliance, cara, o sucesso chega, entendeu? Boa. Parabéns. Fred, os contatos? É isso. Obrigado, aí, vamos lá gente. agora as redes sociais. Para quem quiser acompanhar o Fred, quem quiser trabalhar com vocês, como que acha vocês? Rede social, site? Rede social, @Sarah Investments ali, o Instagram acho que é a nossa principal rede social.
O nosso site está em reformulação, enfim, mas está de pé, seroinvestments.com.br. Perfeito. Mas acho que o Instagram ali, @seroinvestments no Instagram, é a nossa principal rede social hoje, né? Boa. Para quem quiser acompanhar também a Advisor Talks nas redes sociais, o Instagram é Advisor Talks, no nosso YouTube, já estão assistindo a gente por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, como o Paulinho sempre fala, dê sugestões de entrevistados, comente, passe sugestões para nós. E minha rede social também é o @Gustavo Araújo Oficial no Instagram. E o meu é Agência Nambu, Nambu com 2 Bs de bola. Agência Nambu, a maior agência de comunicação do mercado financeiro, premiadíssima, como empresa em ascensão de 2024. Ficamos por aqui, né, Paulinho? Mais um grande episódio, nosso quarto episódio. Só aqui nessa mesa já passaram 3 bi. Pra você ver, né? Pra você ver. Bom, 500 milhões é de São Paulo, tá? Não sei aonde que tá isso aí, mas eu vou ser resiliente. Paulo, se quiser, tiver precisando de assessoria financeira, a Sero Investments, eu tenho o prazer de te ajudar. Legal. Bom, queria agradecer, Fred, a tua vinda aqui, e Vinícius e Daniel também, e todos os assessores, todo mundo que trabalha na Sero e faz dessa empresa uma grande empresa. Parabéns a todos aí. Valeu, gente. Até a próxima. Pessoal, um abraço. Tchau. Tchau.